Em 12 de novembro de 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont fazia o primeiro voo de avião da história sem auxílio de catapulta, um feito e tanto para a época e para este brasileiro obstinado a voar. Em pouco tempo, muitos outros países se lançaram na aviação e passaram a construir seus aviões, estimulados pela necessidade de encurtar distâncias e pela iminência de uma guerra mundial. E ela não tardou a chegar. Durante a Primeira Guerra, houve uma corrida tecnológica para desenvolver aviões preparados para combate. Só a França, por exemplo, tinha menos de 140 aeronaves no início da Primeira Guerra. Ao fim do conflito, os franceses tinham 4.500 aviões. O Brasil sabia da necessidade de preparar homens para desenvolver a aviação brasileira. Em julho de 1919, foi criada a Escola de Aviação Militar no Campo dos Afonsos, no Rio. Em 1927, com a criação da Arma de Aviação, a escola recebeu grande impulso com a aquisição de muitas aeronaves, o que possibilitou formar um número maior de pilotos para proteger o espaço aéreo nacional, uma missão que, na época, cabia ao Exército. Foi nesse mesmo período que surgiu na história da aviação brasileira mais um grande nome que sonhava em voar e fazer o Brasil decolar. Casimiro Montenegro Filho, piloto da Força Terrestre na primeira turma da Escola de Aviação Militar. Em 1931, Montenegro participou da criação do Correio Aéreo Militar e depois em muitas outras missões. Naquela época já havia a necessidade de formar engenheiros especializados em aviões. Por isso, em 1939, a Escola Técnica do Exército, hoje Instituto Militar de Engenharia, criou o curso de Engenharia Aeronáutica, que ficou eternizado na parede principal do auditório. Era o primeiro curso desse tipo no Brasil. Na primeira turma de formandos, lá estava ele, o então Major Casimiro Montenegro Filho. Naquele mesmo ano, começou a Segunda Guerra Mundial. Enquanto ainda acontecia a guerra, foi criado o Ministério da Aeronáutica no Brasil, fusão da aviação do Exército e da Marinha. E na Escola Técnica do Exército, Montenegro recebe o diploma de engenheiro aeronáutico. Em 1942, o Brasil declarava guerra aos países do eixo. Em 1943, já engenheiro aeronáutico, Montenegro assumiu a diretoria técnica da aeronáutica. Foi naquela época que surgiu a ideia de criar um centro tecnológico constituído por uma escola superior de engenharia aeronáutica e um instituto de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de aviação militar e comercial. Montenegro foi aos Estados Unidos conhecer a formação em engenharia de grandes universidades e seus centros de pesquisa. Com essa vivência, atrelada à experiência de ter estudado na Escola Técnica do Exército, atual IME, ele começou a desenvolver o projeto de um centro tecnológico e uma escola específica para a formação de engenheiros aeronáuticos. Foram os engenheiros formados no IME de então que ajudaram a preparar, na Praia Vermelha, a base inicial do curso da futura escola, o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que seria construído em São José dos Campos, em São Paulo. Naquela época, foi criado o primeiro grupo de aviação de caça. E em 1944, a primeira esquadrilha de ligação e observação, no mesmo ano em que o Brasil mandou unidades aéreas para a Itália. Em apenas 3 anos, o Brasil fundou a Força Aérea, investiu em formação, em infraestrutura e aumentou seu efetivo, desembarcando em um cenário de guerra real. A Segunda Guerra Mundial reforçou a ideia de urgência em desenvolver tecnologia brasileira e mão de obra para o setor aeronáutico. A turma que ingressou em 1947 na Escola Técnica do Exército seria a primeira a se formar no ITA. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica finalmente ficou pronto em 14 de março de 1950,
junto com o Centro Tecnológico de Aeronáutica, hoje Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o que possibilitou que anos depois, em 1969, fosse criada no mesmo campus a Embraer. O IME, ainda como escola técnica do Exército, deixou de oferecer o curso de Engenharia Aeronáutica para que o ITA pudesse decolar. O ITA cresceu e se modernizou, criou outros cursos de graduação e de pós-graduação e guarda registrada para sempre a origem de toda a sua história, bem aqui no Instituto Militar de Engenharia, na sala 405A e nas suas paredes. O Coronel Montenegro entrou para a história do Exército, do IME e da Força Aérea como Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, patrono da engenharia da aeronáutica. O Instituto Militar de Engenharia, berço da engenharia do Brasil, seus professores e engenheiros, há 70 anos contribuíram para dar início à história do Instituto Tecnológico de Aeronáutica.